Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas você vai assistir ou você vai ouvir esse podcast, não é verdade? Você está disposto ou está disposta hoje? Pois ponha-se, pois estamos começando mais um, na verdade, o primeiro, né, gente? Ambienta, sua nova fonte de informação, discussão, inspiração sobre tudo que envolve meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso mundo, meio ambiente e as nossas vidas, não é verdade? Porque uma coisa influencia a outra. Nesse primeiro episódio, a gente vai desvendar um pouco o presente e o futuro do meio ambiente. A gente vai contextualizar aí o que está acontecendo com o meio ambiente no planeta, dentro do contexto da economia ambiental, dentro do contexto da ecologia, dentro do contexto de outros contextos também, e como esses temas estão sendo tratados no Congresso Federal. Então, isso vai ser hoje, today. Além disso, a gente vai falar de projetos sociais, ao final, que eu gosto bastante, que eu apoio, e de algumas outras coisinhas, né, que estão acontecendo por aí. Bora? Então, bora. Antes eu vou me apresentar, que você deve estar pensando assim, quem é essa pessoa que está falando? Quem é essa pessoa que tem essa logo maravilhosa com a libelulinha, não é verdade? Depois eu vou falar um pouco mais sobre libelulinhas. Mas eu vou me apresentar para vocês, caso você não me conheça, é a primeira vez que você está assistindo ou ouvindo eu falar aqui nessa internet. Olá, gente. Eu sou a doutora Carol Bernardo. É doutora de verdade? Sim, eu sou doutora em Economia do Meio Ambiente, sou mestre em Ecologia e bióloga, tudo pela Universidade de Brasília. Então, toda a minha formação foi aqui em loco, né? Eu possuo mais de 20 anos de experiências na área acadêmica, porque eu trabalhei com educação à distância, não só na Universidade de Brasília, mas também na Universidade Federal de Tocantins. Sim, gente, eu passei pelos portais do inferno, mais conhecido como Cidade de Palmas, Tocantins. Muito bem. Desculpa, se você é de Tocantins, um beijo para quem é de Palmas, mas, gente, venhamos e convenhamos, é quente, pacas. Né? Já fui professora da Universidade de Brasília e de outras faculdades aqui do Distrito Federal. Já trabalhei nas 3 esferas, ou seja, no governo, em empresas privadas e em ONGs e OCIPs e etc. Já fui para Portugal iniciar meu pós-doutorado, que eu não finalizei, mas isso também eu posso discutir mais no meu Instagram, que depois eu vou falar qual é. Voltei, atualmente eu sou pesquisadora colaboradora da Universidade de Brasília, dentro do Departamento de Economia, e também empreendedora de assuntos da economia ambiental e educacionais e idealizadora, é uma palavra difícil, idealizadora, roteirista e agora podcaster, gente, muito chique, né? Deste podcast Ambienta. Então, gente, vamos começar essa discussão? Hoje só vai ser eu. Como é que vai funcionar esse trem? Só vai ser eu hoje dando para vocês esse panorama do mundo, do Congresso, o que está acontecendo, o que está rolando e algumas coisinhas a mais. A partir da semana que vem, no sábado, todo sábado, 10 horas, aqui na Rádio Federal, eu estarei aqui, né? Eu e o Vitor aqui, que está ali, que vocês não estão olhando, mas ele está por trás das câmeras e do áudio, coordenando esse rolê. A gente vai estar aqui todo sábado com convidados. Então, eu vou trazer convidados não só do ambiente acadêmico, mas fora do ambiente acadêmico, do ambiente empresarial, do ambiente educacional, do Congresso, da parte executiva do governo. Então, eu quero juntar todo mundo, das comunidades tradicionais para aqui, para que a gente possa conversar de uma forma ampla sobre meio ambiente e que a gente perpasse por todos esses espaços e que a gente possa entender melhor, ter um cenário maior do que está acontecendo no Brasil e também no mundo, né? Já que quando a gente traz principalmente pessoas da área acadêmica, a gente vê o que está acontecendo no mundo para tentar trazer e adaptar a realidade do Brasil. Então, é isso que está rolando. Então, olha só, a gente vai discutir o que está acontecendo hoje, mas antes de começar, eu queria até, não sei se no YouTube tá rolando comentários ao vivo em cores. Tá, se quiser alguém comentar aí, tá. O Ai, chat tá gente, aberto. chique, já tá aberto, tá vendo? Muito chique. Então, se você quiser comentar, é para comentar e para elogiar, tá? Eu não quero nenhum hater agora, não. Vocês estão entendendo? Presta atenção. Então, assim, se vocês quiserem começar a colocar alguma pergunta, se sobrar tempo, no final eu respondo as perguntas, beleza? Combinados? Vamos fazer assim? Então, vamos fazer assim. Mas se você for da década de 80 e de 90, que provavelmente não é o caso desse menino que está aqui, você deve ter escutado o seguinte: o Brasil é o país do futuro, gente. O Brasil é o país do futuro. Aí eu fiquei pensando que até hoje as pessoas falam isso, gente, 40 anos depois, 30 anos depois. Aí eu fico pensando, o Brasil é o país do futuro que nunca chega, né? Um futuro que tá assim, ó. Cadê esse futuro que nunca chega?
né? E por que que a gente é o país do futuro e esse futuro que nunca chega e que também não é o país do presente? Porque, gente, a gente não valoriza a nossa principal riqueza. E a nossa principal riqueza, o que a gente chama dentro da economia de capital natural, que é aquilo que tem a biodiversidade, os ecossistemas, os biomas, tudão junto integrado. A gente não valoriza, né, isso. Então, a gente sempre vai ser o país do futuro, nunca o país do presente. E mesmo a gente trazendo essa discussão de adaptação climática, o Brasil está em grande visibilidade, porque a COP30 vai ser em Belém, vai ser aqui no Brasil, né? Belém do Pará, tá, gente? Não Belém, Jerusalém, Belém do Pará, aqui, Brasil. Então, assim, vai ser no Belém, em Belém, etc. Mesmo assim, a gente tem muita coisa a discutir, a gente tem muita coisa a ser feita. Na verdade, mais ser feita do que discutir, porque discussão eu já estou de saco cheio, na verdade, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre exatamente isso, sobre as adaptações climáticas e sobre os acontecimentos que todo mundo está vendo e todo mundo está acompanhando. Não só o Brasil, mas o mundo está acompanhando o que está acontecendo. Então, a gente sabe muito bem que tivemos enchentes e chuvas pesadíssimas e gravíssimas no Rio Grande do Sul. Tô careca de saber, não importa, eu vou falar mesmo assim. Por quê? Porque a gente precisa falar sobre isso e tornar isso uma realidade do nosso dia a dia. Porque isso vai continuar acontecendo, meu bem. Se a gente não tomar ações efetivas para adaptações de cidades às mudanças climáticas, nem só mitigação, mas adaptações, já vou falar a diferença, a gente não vai mudar esse cenário. Isso vai continuar acontecendo e vai continuar acontecendo. Aí você pode perguntar, mas Carol, isso acontece só no Brasil? Não, meu bem, está acontecendo no mundo inteiro, inclusive na Alemanha, no sul da Alemanha está cheio, igual que nem aconteceu com o Rio Grande do Sul. Por quê? Chuvas extremas, eventos climáticos extremos. Beleza? Então, beleza. Qual que é a diferença entre mitigação e adaptação climática? Bora lá, você sabe? Não sei e quero saber agora. Gente, que coisa mais linda. Mitigação climática é assim. A gente sabe que se a gente continuar emitindo os gases de efeito estufa, como CO2, metano, de onde que a gente emite isso? Carro, transporte, a questão do sistema produtivo, agropecuária, mineração, até energia, porque muitos locais usam como energia a queima do carvão. Então, a gente sabe que isso é uma causa, ou seja, isso é uma causa e efeito. Você está emitindo, está aumentando o efeito estufa e, consequentemente, está aumentando a temperatura global média, tá? Global média. Se a gente sabe que isso está acontecendo, então vamos mitigar, fazer com que a gente reduza essas emissões, por exemplo. Então, a mitigação são ações que a gente toma para que, num futuro próximo, a gente consiga reduzir as emissões. Então, por exemplo, mudar o tipo de transporte, em vez de usar muito carro, vamos usar metrô, que é menos impacto, ou mesmo sistema hidroviário, navios, etc., que, né, enfim, impacta menos. Usar bicicleta. E a relação dos carros elétricos? Ajuda? Gente, isso é uma polêmica. Você já trouxe polêmica, né? Vamos polemizar aqui nesse podcast, é isso aí. Então, os carros elétricos têm uma grande discussão. Eu acho que depende. Por quê? Tudo depende nessa vida. Os carros elétricos podem ajudar? Podem ajudar, claro. Principalmente se a gente colocar carros elétricos em que você consiga transportar o maior número de pessoas. Exemplo, ônibus. Ônibus elétrico. Entendeu? Tipo, e em Portugal, se tem alguém de Portugal vindo, é um autocarro, tá, gente? O ônibus é um autocarro. Então, lá tem, por exemplo, na cidade que eu morei em Guimarães, os autocarros da cidade eram elétricos. Agora, se a gente pensar em consumo individual de carro elétrico, por exemplo, de onde vem? Aí a gente tem que pensar o quê? Na nossa matriz energética. De onde vem a energia? Agora entendi. Entendeu? Uhum. Então, de onde vem a energia para abastecer o carro elétrico? Porque o carro vai precisar ser abastecido de certa forma. Beleza, não estamos mais usando petróleo, mas estamos usando energia. Essa energia, qual que é a base? É queima de carvão? Então, você está trocando 6 por meia dúzia. Não é? Verdade. Vou aqui, é lindo, gente, meu carro é elétrico, mas a minha matriz energética é a base de carvoaria. Nossa, parabéns, nota dó para você.
porque tá tudo errado, né? Então, assim, agora, beleza, Carol, mas a nossa matriz energética é uma matriz hidrelétrica renovável. Beleza, é renovável, mas qual que é o impacto dessa matriz hidrelétrica renovável que a gente tem sobre tanta qualidade da água e a disponibilidade da água? Isso é feito? Porque a gente não vive sem água. Da mesma forma que a gente não vive sem ar, a gente não vive sem água. Então, esses estudos, eu acho que a gente precisa ver isso com um foco maior, sabe? E analisar direitinho. Falar assim, beleza, é hidrelétrica, mas será que a hidrelétrica, mesmo sendo renovada, aí falam assim, beleza, a hidrelétrica não impacta tanto. A gente ainda consegue manter o nível da água, porque daí ali a gente faz ações para melhorar e etc. Joia. A produção do carro, mais a produção dessa energia, o custo disso tudo, tanto em custo ambiental quanto com social, é menor que o benefício que isso vai gerar? Então, joia, funciona. Em comparação com o transporte à base de petróleo. Isso é uma questão. Galera aí que está estudando mestrado, doutorado, vocês podem investigar isso. Inclusive, na economia, vocês podem investigar isso. Isso é uma coisa para se investigar. Isso é uma coisa para a gente o quê? Ir atrás de estudos sobre isso. Antes de falar, elétrico é melhor. Porque não sei o que, elétrico não é mito. Entende? Aham. Então, sim, depende. Tudo depende. Respondi sua questão? Exatamente. Tipo, tirou até minhas dúvidas sobre tudo. Ai, gente, que maravilhoso. Muito obrigado. Imagina, querido. Então, mitigação é isso. É o que? A gente fazer ações para que, num futuro próximo, a gente diminua essas emissões. Então, isso é mitigar. Ou seja, mitigar para que não aconteça do jeito que está acontecendo agora. Para a gente diminuir isso no longo prazo. Joia. Adaptar. O que é adaptação? Adaptação é... Tá um caos, gente. O negócio encheu. O que vai acontecer se a gente não fazer nada? Cenário. Vamos fazer nada. O que vai acontecer? Vai continuar enchendo. Porque vai continuar chovendo, na verdade vai piorar o número de chuvas, eventos climáticos extremos, que já eu vou falar sobre o que é isso, e vai continuar acontecendo. Então, se não fizer nada, mesma coisa, mesmo cenário. A partir daí, então, o que a gente pode fazer? A gente pode adaptar. Exemplo, o que a gente tem nas nossas costas, ali nas costas brasileiras, que a gente pode... diminuir o impacto do aumento das marés, dos rios, etc. Vegetação, mangue. A gente, então, precisa o quê? Restaurar os nossos mangues, que a gente perdeu mais de 50% da vegetação de mangue. Parabéns para nós. Da mesma forma, a gente precisa restaurar as matas ciliares, que são a floresta, aquela vegetação em volta dos rios, para que essa vegetação e o solo ali presente absorva esse aumento de volume de água. E a gente pode ver nas nossas capitais, principalmente as que são próximas de água, a grande maioria, né, na parte costeira ali. Eu sei muito do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, mas voltei para cá, vim para cá muito cedo, gente, muito infância, criança, perdi o sotaque porque eu sofri bullying na escola. Mas eu conheço mais no Rio, justamente isso. Você vê na cidade os rios no meio de concreto. Então, tem concreto ali, é um corredor de concreto. Então, eles tiraram a mata, desviaram os rios, botaram concreto em volta e quando chove, gente, o que acontece naturalmente? Aumenta o volume de água. Se aumenta o volume de água, vai aumentar o volume dos rios. Então, se aumenta o volume dos rios, vai subir a altura dos rios, porque não tem para onde correr, então vai subir. O que faz? Alaga. Ele não tem para onde correr para absorção, então ele vai correr para o asfalto. Então, se não tem onde correr para absorver solo, vegetação, ele vai correr para o asfalto. Então, isso que acontece nas cidades. Isso que aconteceu também no Rio Grande do Sul. Choveu, principalmente choveu em cabeceiras, que são locais em que inicia aí a queda da água, né? A gente tem muitas regiões de cabeceira aqui no Distrito Federal, por exemplo. Começa a chuva, alaga, né? Tem um grande, que é o tal da tromba d'água, que é um aumento muito súbito de volume de água. Aumenta isso e vai saindo, destruindo tudo em volta. Se tem vegetação em volta, beleza, destrói a vegetação dá uma amortecida nesse impacto, mas se não tem, vai destruindo tudo, é casa, é gente, é bicho, que foi o que aconteceu
no Rio Grande do Sul também, né? Além disso, também teve essa questão dos rios, tudo em volta de concreto. Então, para adaptar, a adaptação é isso. A gente já sabe que vai acontecer, que isso vai continuar. Então, vamos adaptar. Então, vai ter que ter um investimento público, governamental, para quê? Destruir um pouco esses concretos, vamos botar plantinha, gente, vamos restaurar, vamos plantar árvore, vamos restaurar mangue, vamos fazer com que a gente tenha transportes ou empregos mais acessíveis para a região da periferia, porque também é uma questão social, para a região da periferia, porque não tem que ficar deslocando e sofrendo esses impactos, porque infelizmente são as pessoas que mais sofrem, que têm que deslocar tanto, que estão na periferia e só tem emprego no centro. Então, esse deslocamento acaba sendo impactado também, porque se eu estou inundando tudo aqui, como é que as pessoas vão chegar na cidade? Aí não tem trabalho. Enfim, tem todo. Gente, é uma bola de neves. É todo um contexto. É todo um contexto, não é uma coisa só. Então, precisa fazer várias ações. Então, isso é adaptação. Adaptação tem muito a ver com restauração de ecossistemas, com que a gente chama de... Eu esqueci, mas é normal, gente. O doutorado acabou com a minha memória. Mas é o que a gente chama de soluções trazidas da natureza. Então, quais são as soluções trazidas da natureza? O que é natural? Natural é ter mata ao redor de rio, para esse solo, essa mata amortecer quando aumenta de volume, para a mesma forma amortecer quando cai a água. Em morros, pode ter construção em morro? Não, gente, já diz o nosso Código Florestal, é APP, Área de Preservação Permanente, tem que ter vegetação. Por que tem que ter vegetação lá? Porque a vegetação faz com que a água chegue muito mais tranquilinha no solo, seja bem fininha, assim, seja absorvida pelo solo. Aí não sai fazendo aquela destruição, sabe, matando todo mundo, cai terra, cai... Não. Vegetação protege o solo, protege o morro. Então, isso são soluções adaptadas na natureza. Por isso que a gente chama de adaptação. Joia a diferença? Ficou claro? Claro. Tirou até algumas dúvidas a respeito sobre quando você falou das cabeceiras. Sim. Porque eu sou do Nordeste, eu nasci e me criei em Natal, Rio Grande do Norte. Que quando eu era criança, eu ia para os interiores, né, para a região lá. E aí, no caso, a minha avó já ficava olhando assim e falava, ó, tá chovendo nas cabeceiras, a gente já tem que se preparar. E agora fez todo sentido o que você falou, porque é onde é que, tipo, é como se fosse a nascente do rio. Exatamente. E aí chove muito ali, aumenta muito o volume. Aí vem aumenta muito o volume em pouco tempo. Uhum. Então vem uma... Tipo, e era um pouco tempo mesmo, até pra gente ir pra roça, que era onde era a casa da minha avó, ela falou, ó, vamos passar logo que tá chovendo nas cabeceiras e a gente não vai conseguir passar o rio. Ó, a sabedoria tradicional aí, dos nossos ancestrais Uhum. aí, dos nossos avós, que a gente tem que ficar ligado nisso, eles sabem muito. Verdade. Legal, isso é muito bom. Isso eu vejo muito. Eu fico vendo vídeo, assim, até minha mãe também. Eu adoro cachoeira, né? Minha filha, cuidado com o cachorro. Eu falei, mãe, relaxa, vai dar bom. Porque a gente acaba percebendo. Tem uns sinais antes. Quando você tá em cachoeira, por exemplo, tem uns sinais assim: começa a vir muito barro. Antes dela vir muito volume, começa a vir muito barro, vem com muita vegetação, vem com galho, vem com... Gente, vem com um monte de coisa. E lá no fundo, sim, você vai ver que tá muito preto ou que já tá chovendo. Então, não vai na cachoeira nesse período, entendeu? Mas se você estiver na cachoeira e começar a ver essa terra barrenta, sai, gente. Foge, assim, ó, rápido, 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 ligeiro, rápido, ligeiro. E é isso. Então, vamos lá. Eventos extremos climáticos. O que está acontecendo? A gente já subiu, tá? Deixa eu avisar para os desavisados aí que estão achando que estão nadando aí na tranquilidade, mas não estamos tranquilos, porque a gente já causou, nós mesmos, já foi comprovada essa causalidade do efeito das ações dos seres humanos, do sistema produtivo como um todo. E nossa relação com a Terra, com a biosfera, que é essa camada de vida na Terra, que está causando o aumento das emissões e, consequentemente, o aquecimento global médio. Por que eu estou, gente, falando aquecimento global médio? Porque o globo inteiro aquece. E esse aquecimento faz com que a gente tenha extremos climáticos. Então, você pode ter um local muito quente ou em um outro local muito frio.
em um curto período de tempo. Nevar onde não nevava antes, e eu vi isso em Portugal nesse ano. Eu não estava lá, mas os colegas que estavam lá me mandaram vídeos e fotos de regiões que não nevavam e que estavam nevando. Eu falei assim, gente, olha que doido, né? Aqui é a mesma coisa, a gente já está sentindo, por exemplo, seca. Essa seca que tá agora, final de maio, gente, a gente já começou a sentir o trem seco pra caramba. Eu falei, gente, eu tô sentindo a seca como se eu já estivesse em julho. E eu tô Verdade. sentindo em maio. Ou seja, está antecipando o negócio e pode se preparar, porque aqui vai ter uma seca braba. Mas enfim, eu sou a dama do apocalipse, tá, gente? Mas já já eu vou dar uma aquecidinha no coração para vocês, fiquem tranquilos. Então, é isso que são os extremos climáticos. A partir do momento que a temperatura global muda, os ecossistemas, toda a dinâmica climática da Terra está em processo de adaptação dessa nova realidade. Só que como o aumento foi muito rápido, então é 1,2 graus já que aumentou, tá? De acordo com o último relatório do IPCC. Então a gente já está mais 1,2 graus acima da média global. Então isso faz com que todo o sistema climático global fale, digamos, da normalidade. Por quê? Porque não está normal. Então, está tentando se adequar a essa normalidade. A partir do momento que tenta se adequar a essa normalidade, porque todos os sistemas tendem a um equilíbrio, leis da termodinâmica, todos tendem ao equilíbrio, eles estão tentando ali ajustar. Então, nesse processo de ajuste, a gente está vendo que muitos extremos, ou muito quente, ou muito frio em curto período de tempo. Muita chuva, muita seca, incêndios florestais. Portugal também é um lugar que tem muitos incêndios florestais, que a gente vê muito. E aqui também, né? A gente está no Cerrado, inclusive. Spoiler, eu vou trazer uma pessoa aqui, convidada, maravilhosa, minha amiga. Trabalhei com ela só para falar sobre incêndios florestais. E ela vai vir no início de julho. Então se preparem, tá bem? Bom, já dei um spoiler. Porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ver como é que a gente adapta essas coisas e, ao mesmo tempo, mitiga. Né? Então, isso que são eventos climáticos extremos, né? Porque a gente está passando por toda essa adaptação que foi muito rápida. Então, além desse dado maravilhoso que eu já falei, que a gente tem, aumentou 1,2 graus, eu tenho que ver o horário, gente, porque eu falo pra cacete, e já são 10h24. 10h24, eu não cheguei nem na metade, mas tudo bem. O mar já subiu 10 centímetros em 30 anos. As grandes geleiras já, beijo, tchau, não me liga, o que faz com que a gente expõe vírus e bactérias que estão há milênios congelados à nossa realidade de agora e que a gente não faz a menor ideia do que a gente pode encontrar. O que pode ter novas pandemias, trazer novas pandemias, novas doenças, aumento de transmissão de doenças por vetores, porque a gente está fazendo o quê? Uma degradação do ecossistema aí, né, gente, também. O que tudo isso vai causar nas nossas vidas, né? De novo, eu sou a dama do apocalipse. Oi, tudo bem? A gente vai ter um impacto na produção pesqueira e da alimentação, porque, gente, os mares estão aquecendo. Os mares aquecendo, a gente perde os corais estão morrendo, porque são seres lá, são vários bichinhos, não é só pedra, não. Então, são vários bichinhos ali. Então, eles são muito sensíveis. Eles são a base da alimentação, junto com o fitoplâncton, que são os plânctons que fazem fotossíntese, tipo as plantinhas micro, e os plânctons, que são os bichinhos micro que comem essas plantinhas micro no mar. Tudo isso é o quê? A base de toda a cadeia e sistema do mar. Então, os peixinhos comem essa galera, as baleias comem os crios que comem essa galera, né? Crio é tipo um camarãozinho. Os peixes maiores comem os peixinhos que comem essa galera. Então, assim, é toda uma cadeia. E a partir do momento que a base está morrendo, aí vem reação em cadeia. Se a base está morrendo, não vai ter mais comida, vai começar a morrer essa galera, morre essa galera, morre essa galera. E ainda tem que a gente pesca de forma agressiva, né? Sem respeitar o período de defeso, né? Conhecido aqui no Brasil como de defesa, de reprodução. Então, vamos ter impacto, sim, na produção pesqueira livre, né? A não ser que você tenha aí a criação de peixes em aquários, etc. E também da alimentação, como a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul, com as inundações e tudo, diminuiu a produção, né? Praticamente extinguiu a produção ali de arroz naquele período e o Brasil está tendo que importar arroz. Então, também impactos econômicos, impacta na nossa vida, sim. Então, a gente precisa se importar, sim, porque tem impactos econômicos.
Impactos territoriais, porque migrações territoriais, nós teremos migrações, precisamos ser receptivos com as nossas próprias diferenças, ser mais abertos, porque vai rolar migração e a gente pode se preparar para isso. E isso também é o quê? Uma adaptação, a gente vai adaptar porque a migração está chegando, né? A gente tem também aumento de endemias em pandemias, como eu já falei, aumento de transmissão de doenças por vetores ou não, ou mesmo saliva, etc. Como eu disse, a gente está derretendo gelo e coisas estão saindo que a gente não sabe o que vai sair. Redução de espaços verdes que causam bem-estar, gente. Você que gosta de ir na cachoeira, você do Rio Grande do Norte. Qual a sensação que você sente quando você está no meio ambiente, no verdinho? Ah, nossa, até a respiração muda, né? O ar que você respira é diferente. Isso que eu ia tocar nesse assunto, tipo, a questão da arborização, que é muito diferente aqui em Brasília. Você sente na pele e até mesmo no olhar, no visual, né? Vamos supor, ali perto da minha casa, que eu moro no Pistão, o Pistão é cheio de árvore. Então, tipo, às vezes quando eu passo por lá, esses dias mesmo eu passei com meu amigo, eu falei, nossa, como aqui o clima é mais diferente. E a gente, um pouco atrás, que a gente estava saindo de Itaguá, onde não tinha tanta árvore, tipo, o clima tava seco, quente, né? E tava até difícil para respirar. E quando você muda de local, aqui, tipo, pouco, tipo, uma questão de 2 km, 3 km, você já vê a diferença do clima através da arborização. Sabe que na ecologia a gente chama isso de microclima. Micro. Microclima. Por quê? Porque você está saindo de um asfalto, de um lugar quente pra caramba, e aí você vai para um lugar mais arborizado por uma sombra e você sente aquele fresquinho. Ou seja, o microclima ali mudou. Por quê? Porque não é um clima gigante, vai mudar, vai impactar, sabe assim, vai Aham. impactar. Não, vai impactar ali, naquele localzinho ali, vai ser impactado. Então, para você ver a importância das árvores e dos espaços verdes para a nossa vida. E tem estudos dos japoneses, principalmente, maravilhosos, eles passam tempo, né? Eles fizeram um estudo justamente vendo assim, o quanto que as pessoas melhoram em termos de bem-estar, de tranquilidade, diminui a respiração, a cabeça, se sente menos ansioso, passando 10 minutos no verdinho. 10 minutos na natureza, gente. Tira, fica descalço, pisa numa grama. Eu sei que o negócio parece meio tilelê assim, mas é verdade, tem estudo científico sobre isso, entendeu? Então, tem estudo científico sobre que passar na natureza, nem que seja 10 minutos por dia, já vai te fazer. Se você tem cachorro, como eu tenho, 2 cachorrinhas, eu vou todo dia pro mato. Às vezes eu tiro o chinelo, piso no mato, eu acho maravilhoso. E é isso, tá bom? Cachorro só traz coisas boas para suas vidas. Vou falar isso mais no final. Além disso, quais são os outros impactos disso para a nossa vida? Aumento de estresse, né? Tá todo mundo ansioso, uma ansiedade climática aí maravilhosa, não é verdade? Por isso que eu estou falando que a gente precisa não só preservar os espaços verdes, utilizar os espaços verdes e também ter mais espaços verdes, porque isso também faz parte da adaptação climática. Criar mais espaços verdes nas cidades faz parte da adaptação climática, como, por exemplo, ter tetos verdes. Né, dá para você, tem estruturas arquitetônicas, que também tem estudo sobre isso, que você consegue fazer uma parede verde fora do prédio. Isso faz com que dentro do prédio a temperatura diminua, principalmente em cidades que são mais quentes e não é possível arborizar tanto, tipo São Paulo, né? E você ainda tem ali aquele visual bonito que você pode ficar na sua janela apreciando a própria parede do seu prédio. É uma coisa maravilhosa. Né? Como eu falei, eu estou sendo uma dama do apocalipse? Estou sim, mas a gente precisa ser assim, porque parece que vocês não acordam, gente. Entendeu? A água já bateu na bunda há muito tempo, literalmente, a gente não levantou, tá? Antes de eu continuar para a parte 2, porque a gente já tá que horas? Aí, ó, 10h30. Isso é uma coisa maravilhosa, tá vendo? Consegui. Muito bem. Eu vou pedir para você o seguinte: se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Tá? Se inscreva no canal da Rádio Federal para receber notificação não só desse podcast, mas de todos os outros podcasts e videocasts que são realizados por aqui. Quando tiver novos episódios, você vai ser avisado, principalmente no e-mail que você se cadastrou ali. Então, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, amigas, queridos e queridas, né? E até se você não gostar, compartilhe com seus inimigos também, porque dá ibope. Muito bem, siga a gente no Instagram, não sei se você segue ainda, mas por favor siga, tá? A gente tem o nosso Instagram que está novinho, que eu vou compartilhar informações sobre este podcast
lá, então é Ambienta Rádio Federal, tudo junto, sem acento, Ambienta Rádio Federal, no Instagram. Tem o próprio Instagram da Rádio Federal, que é @Rádio Federal, também tudo junto, sem acento. Segue lá no Instagram. E tem o meu pessoal, que é @CarolTBernardo, com O no final. Beleza? Então, beleza. Se você tiver dúvida, também você pode mandar e-mail. Qual que é o e-mail? É o e-mail da Rádio Federal? É o e-mail da Rádio Federal. Se não me engano, é portalfederal@gmail.com. Muito bem, portalfederal@gmail.com. Dúvidas, se você quiser patrocinar, gente, esse podcast, a gente está aberto a isso, né? Mas antes precisa passar pelo meu aval. Tô brincando. Mentira, é verdade. Muito bem. Joia! E aí você pergunta, mas Carol, se tudo isso está acontecendo, esse apocalipse, caos climático, meio ambiente, que é o nosso presente, como que será nosso futuro? O que eu posso acontecer? Por que a gente não muda? Vamos falar sobre mudar um pouco? A gente não muda porque são questões de hábitos e a gente não foi ensinado a isso. A gente não foi ensinado a mudar nossos hábitos. A gente age no automático. A gente consome as mesmas coisas. A gente não pesquisa as empresas antes de consumir nada. Então, a gente não sabe se ela está sendo responsável ambientalmente ou não. A gente só vai lá e confia. A gente não questiona. A gente precisaria o quê? Questionar mais, investigar mais. Mas isso não foi ensinado a gente. Então, não estou nem culpando vocês. Estou culpando o sistema educacional. Ai, ai. Não, mas na verdade é isso. Assim, a gente não foi ensinado a questionar. A gente não foi ensinado a olhar para os nossos hábitos. A gente não foi ensinado a, poxa, será que é de novo? Que é questionar. Isso significa o quê? Uma educação científica. A gente não teve tanto uma educação científica, crítica, de questionar, de ser chato. Ah, por que aquela criança? Por quê? Por quê? Por quê? Aí fizeram o quê? Não pode perguntar tudo. Para de perguntar. Aí cortaram a nossa curiosidade e a gente cresce o quê? Um bando de gente que não questiona nada, aceita tudo e engole tudo. E eu acredito que também até agora a gente também tem essa questão por causa também da internet. Tanta informação chegando, a gente tem tudo na palma da mão e a gente não pesquisa, a gente não vai atrás da informação para saber se aquilo é verídico, para saber se aquilo ali é verdade. A gente só recebe a informação, toma aquilo ali como verdade e é isso. E aí a gente tem um negócio que está acontecendo muito, que é a distribuição desenfreada de fake news, né, gente? Coisas que não são verdade, estão sendo distribuídas assim, e a gente, quem consegue ir atrás da informação, fala, não, gente, tá errado, não é assim não, olha isso aqui, né? Então, aí, além disso, tem isso. E aí você pergunta, assim, não, Carol, beleza, a gente, beleza. E o governo? Primeiro que o governo é feito de pessoas. Primeira coisa, então, mesma coisa. Segundo, se já é sabido essas coisas, por que não muda? Por que a gente não vê ações para mitigar e adaptar se já sabia disso antes? Porque os cientistas estão avisando há mais de 20 anos, né? E em 2015 avisou de novo, em 2009, 2015, e aí vai. E ações não são tomadas. Então, por quê? Aí eu vou falar algumas coisas que talvez podem ser polêmicas, mas eu trago verdades. Não estou aqui para fazer amigos. Vamos falar de fatos, gente. Fatos científicos na ciência. Como eu já falei, eu sou doutora em economia. Então, eu vou trazer, sim, uma interface entre economia e meio ambiente para a gente tentar entender um pouco sobre essa questão. Inclusive, dentro da economia, a gente tem uma área que chama economia comportamental. É a minha área? Não, mas eu namoro essa área há muito tempo. Por quê? Durante meu mestrado em ecologia, eu estudei comportamento animal. Então, eu sou muito interessada em comportamentos, em mudanças de comportamentos. Lógico, eu estudei libélulas, né, gente? Animais que não pensam, que não têm uma cognição como nós. Mas não é tão difícil. Mas eu aprendi toda a base do comportamento. Obviamente, é muito mais complexo para seres humanos, mas se a gente pensar em termos biológicos somente, genética e outras questões, é um pouco parecido e similar. Lógico, de novo, nós temos uma rede neural muito complexa e por isso nós temos psicólogos para também ajudar a auxiliar o nosso comportamento. E a economia comportamental é justamente a junção dessas duas áreas, psicologia e economia. Porque quando a gente está falando de economia do consumidor, a gente está falando de comportamento do consumidor, como o consumidor se comporta, né? Então, isso é uma parte da microeconomia. Mas voltando aqui, gente, eu viajo muito. Vamos lá. Coisas
que são embasados. Por que que o governo, às vezes, não toma as ações que deveriam tomar, que é tão óbvio, né? A gente fala assim, mas é óbvio, olha o que está acontecendo, gente. Vamos fazer ali. Infelizmente, a gente tem o que a gente chama de negacionismo científico, porque, como eu já disse, a gente não teve uma educação científica. A partir do momento que a gente não teve uma educação científica e tem um outro lado muito forte, que é um lado mais social, cultural e religioso, a gente não tem uma visão tão crítica, a gente não questiona, né? Não embasa. Então, assim, na minha concepção, eu falo, não entendo porque que até hoje a gente está discutindo se a Terra é plana. Eu estava escutando um audiobook da história da ciência, falando que desde Aristóteles e Copérnico e Galileu, e eu pensando assim, eu falei assim, gente, essa galera deve estar se revirando no túmulo, porque a galera até hoje está pensando sobre a Terra é plana, e a gente está vendo um cataclismo climático aí, e ninguém está fazendo nada. Enfim, tem isso. Segundo, assimetria de informação. What? O que é assimetria de informação? A assimetria de informação é uma falha de mercado, que significa que o mercado não funciona direito, ou seja, o consumo e a produção, a demanda e a oferta não está funcionando em equilíbrio. Tem alguma coisa ali dando um distúrbio. Significa assimetria de informação. Significa que você, consumidor, você, o Vitor, todo mundo aqui, não tem todas as informações necessárias para tomar decisões a respeito do produto. Então, a gente não sabe efetivamente se aquele produto, por exemplo, tem corantes que fazem mal, se são veganos ou não, se realmente são orgânicos ou não. O que está sendo feito para minimizar isso? A pressão social de colocar alto teor de açúcar, alto teor de gordura, tudo isso é o quê? Para reduzir essa assimetria de informação. Colocar que o produto é vegan, aí tem o selinho lá de vegano, né? E certificar de que esse selo não é greenwash, que realmente aquele produto tem na base produtiva que é vegano. Então, tudo isso, todos esses selinhos que a gente vê são ganhos da sociedade para que a gente reduza essa assimetria de informação e que a gente realmente consiga consumir algo que você deseja, que você quer consumir, ou você pode consumir. Eu, por exemplo, não posso consumir mais leite de forma nenhuma. Então, eu preciso de produtos que sejam veganos, que não tenham leite na sua composição. Eu como ovo ainda, mas que não tenham leite na sua composição. Então, eu preciso dessa informação. Então, essa imposição civil, essa força civil para ter isso, foi maravilhoso. Então, a gente já vê isso. Então, isso que é simetria de informação. A gente não ter todas as informações para a gente tomar aquela decisão de consumo. Como, por exemplo, será que a gente sabe realmente se as empresas de refrigerante, de cerveja, etc., reciclam? Não reciclam, gente. 20% da garrafa PET é reciclado no Brasil. O que mais é reciclado no Brasil é alumínio. Então, agora você vai entender por que tem tanto catador de latinha. Porque é o produto mais valioso. Porque é o que a gente mais recicla. Então, se for consumir cerveja, qualquer coisa, consuma em lata. Porque vidro a gente não recicla. Eu acho que é menos de 10% de vidro que é reciclado no Brasil. Viu? Hashtag fica a dica. Corrupção, gente. Claro que eu vou falar sobre isso, né, gente? Corrupção aliada às ações governamentais que são direcionadas para pequenos grupos ou pequenas minorias, né? Por isso que a gente tem tantas as bancadas. Bancada de não sei o quê, bancada de não sei o que, sabe? Daqui a pouco eu vou querer... Não, mentira, eu ia falar um negócio que melhor não. Então, assim, corrupção faz com que desvie dinheiro de uma coisa ou coloque e fala assim, isso é tanto. Mas, na verdade, não é tanto, é menos, porque o percentual que sobra vai para o bolso de alguém, porque alguém está levando vantagem. Né? Então, essa vantagem de minorias ou essas ações governamentais que são direcionadas para pequenos grupos, a gente, na economia, a gente chama de falha de governo ou de governança, que faz com que a gente tenha umas políticas públicas que não são tão eficazes, porque não atingem todo mundo. Não é para o público, são para pequenas minorias. E aí, por causa disso também, não sei se por causa disso, ou se é uma relação, se é causa ou se é consequência, a gente tem grupos que são de lobby, né, que vão lá e fazer, quero isso aqui, que é a tal das bancadas. Falta de vontade política, né, também existe isso. Por quê? Porque, de novo, muitos governantes políticos, etc., governam para pequenas minorias, tais da bancadas, tanto no Senado quanto da Câmara. Quem que elege a galera que está lá? Quem? Nós. Então, se você quer mudar alguma coisa em prol de você, você tem duas opções. Uma, voto.
saiba votar. Vá atrás, pesquise. Não aceite toda a informação que você recebe. Questiona. Por quê? Será que é isso mesmo? Será que não é? Será que essa pessoa está fazendo isso? Será que essa pessoa já fez alguma coisa pelo clima? Pelo meio ambiente? Vou pesquisar, porque a gente precisa agir agora. Estou falando a gente, é todo mundo, juntos. Vamos lá, galera. Entendeu? Por isso que eu também quis criar esse podcast para trazer essas informações para vocês, porque todo mundo tem que agir. Então, primeira forma de mudar, voto. Povo vota. Então, questione, né? Como é que é? Se não sei o que é demais, o povo desconfia? Nossa, é um ditado popular muito... Isso, exatamente. Se a esmola é demais, o povo desconfia. Então, desconfie mesmo, gente. Muda, beleza? A segunda forma é por meio de organizações civis. ONGs e organizações civis. Como eu já disse, foram organizações civis que conseguiram colocar rótulos nas embalagens por pressão popular. Porque o que eles indicam? Pressão popular. Eles têm um determinado grupo que representam do povo e faz uma pressão popular para que seja votado tal coisa. Porque, afinal de contas, a galera que está ali está trabalhando para nós. Então, eles precisam aceitar o que é da maioria. Então, por pressão popular. Então, se você tem algo que você queira se envolver, procure uma organização civil, uma sociedade civil em que você pode se envolver, você pode se engajar, ou mesmo levar um determinado tipo de problema, né, que esteja alinhado àquele tipo de organização para que você mude alguma coisa. Além disso, a gente tem uma outra questão que quase ninguém fala, mas que também está dentro da economia, que é uma falha, que é a lacuna temporal. Lacuna temporal significa... É lacuna temporal entre eventos do meio ambiente climáticos e a decisão legislativa. Tem projetos de lei, gente, que está, por exemplo, projeto de lei que culminou na publicação da Política Nacional do Pagamento de Serviços Ambientais, que eu estudei na minha tese, inclusive, tá desde 2007. 2007. Sabe quando que ela foi publicada? 2022. 2022. Já estava pronto em 2007. Não foi votada, e foi para a comissão, e vai e volta. Então, existe essa lacuna, que é muito tempo para tomar a decisão, porque muda de governo. O governo é de 4 anos, o Senado é de 8 anos, aí muda, e não sei o quê, aí vem outros interesses, aí vamos mudar o texto, aí muda o texto, e não sei, entendeu? Enquanto isso, o pau está comendo o meio ambiente. E a gente precisa de soluções rápidas. Então, tem essa lacuna temporal entre a tomada de decisão e mudanças de política e etc., por isso que demora tanto, e as ações do meio ambiente. Então, talvez diminua. Como vai diminuir isso? Não sei, gente. Estou jogando aí para vocês acharem uma solução. A pressão da organização civil é uma opção também. Isso nos leva para onde? A gente nos leva a falar... Então, vamos ver como é que está o cenário hoje, né? A gente falou um pouco do futuro, questão de adaptação, de mitigação, essa lacuna temporal. Então, como é que está o cenário hoje dentro do Congresso e da Câmara? Infelizmente, a gente tem um certo retrocesso que vem aí desde o final aí da década de 2010 para agora um pouco com relação às questões ambientais. Por quê? Por todos esses motivos que eu já falei anteriormente, né? Lacuna temporal, as bancadas, corrupção, negacionismo científico, essa dificuldade também da gente divulgar, né, os cientistas divulgarem as informações para todos. E sim, isso é uma dificuldade, né? Por isso que eu estou aqui. Obrigada, de nada. Mas, assim, dentro da Câmara e dentro do Senado, o que está rolando, né? A gente já viu o que está acontecendo, já viu a gravidade da situação, e ainda assim a gente tem, por exemplo, o projeto de lei 1282 de 2019, que está na Câmara, que altera o Código Florestal, gente. Né? O Código Florestal já foi alterado várias vezes, depois eu posso trazer um podcast só sobre o Código Florestal. Se você quiser, gente, manda uma mensagem para mim no Instagram ou no YouTube, tá? Então, esse projeto de lei altera o Código Florestal para permitir nas áreas de preservação permanente, as APPs, tá? Que todo um estudo aí envolvido para as APPs, as áreas de preservação permanente, você não pode degradar, você tem que preservar e restaurar caso ela esteja degradada. Então, esse projeto de lei permite que nas áreas de preservação permanente, as conhecidas APP, dos imóveis rurais, seja construído
reservatórios de água para projetos de irrigação, de agricultura, tá? Segura essa. Tá bem? Ótimo, né? E a estrutura física ele é associado. Gente, não se altera a APP. Por quê? A APP tem nascente, é onde tem as cabeceiras, é onde a gente pode regular o ciclo de água, é onde a gente tem a vegetação ali preservando o morro para não cair tudo e matar gente, né? Então, por favor, não faça isso. É a mesma coisa que pegar o diploma dos biólogos e cientistas que ajudaram a construir esse projeto e as áreas de preservação permanente e jogar no lixo, né? Tacar fogo, jogar no lixo é ótimo. O segundo projeto de lei que eu vim aqui discutir é o 686, quase 666, de 2022, que está em avaliação. O que está em avaliação? Na verdade, está no Senado, na Comissão de Justiça e Cidadania. Ah, não, na Câmara. O teor é o seguinte: no imóvel com reserva legal é a outra parte do Código Florestal em que ele pede para preservar determinados percentuais de terra, de vegetação nativa de floresta em áreas privadas. Né? Caso você tenha, você vai fazer agricultura, por exemplo, no Cerrado, acho que mudou para 25% a área de reserva legal. Então, você preserva ali 25% de reserva legal. A gente tem 2 problemas ali que eu não vou comentar agora, que vai ficar para depois. Se você quiser que eu comente, coloque nos comentários, porque não vai dar tempo. Muito bem. Muito bem, esse projeto de lei 686 de 2022, que está na Constituição de Justiça e Cidadania da Câmara, fala que no imóvel de reserva legal demarcado e preservado não é necessária autorização do órgão estadual competente do Cisnama. Cisnama é Sistema Nacional do Meio Ambiente, que são os órgãos estaduais, municipais e federais, como, por exemplo, ICMBio e IBAMA e as secretarias de meio ambiente, para supressão da vegetação secundária em área previamente destinada ao uso alternativo do solo. Isso significa que vamos degradar a reserva legal, gente. Tá tudo bem, pode. Tá tudo certo. Só que não. Só que não. Por quê? Porque a grande maioria da vegetação nativa da floresta em pé está onde? Nas propriedades privadas. É verdade. Mais de 60%. Eu posto algumas notícias na Rádio Federal, no site da Rádio Federal, e eu peguei uma notícia aí, eu não vou falar o nome da pessoa, mas teve um político daqui de Brasília que fez uma propriedade dele, né, privada, em uma área de preservação, e estava até na justiça isso aí, para saber o que ia acontecer, e eu acredito que não deu nada. Eu espero que tenha dado alguma coisa, gente. Mas é muito triste, né? É por isso que eu falo, as pessoas deveriam dar mais importância ao meio ambiente. Ele fez, se eu não me engano, foi um sítio que ele montou numa área que tinha uma nascente de um rio. Ai. Felizmente. Que destreza. Mas vamos lá. Eu não vou falar de todos que tá aqui, porque o nosso tempo tá acabando. Como eu falei, eu falo pra caramba. Mas tem um, gente, que, pelo amor de Deus, que eu vou vir aqui, que é o projeto de lei 2374 de 2020, que está em tramitação no Senado. Ele permite a regularização de propriedades rurais que não respeitem os limites mínimos da reserva legal, em razão de supressões de vegetação nativa entre 2008 e 2012. Ou seja, tá tudo bem, você que degradou entre esse ano, tá tudo bem, você pode, parabéns, você não precisa pagar multa, você não precisa restaurar nem reflorestar. Esse é um projeto de lei. O outro, que é esse aqui, para mim, é um dos piores, que é de 2150, projeto de lei número 2159 de 2021, que na verdade, lembra que eu falei da lacuna temporal? Que na verdade é uma atualização do PL de 2004. 2004. Tá? Em tramitação no Senado. Todos que eu estou falando aqui está em algum lugar, ou está em comissão, ou em tramitação no Senado, ou na Câmara. Esse PL dispõe sobre o licenciamento ambiental, que atualmente é regulado pela Resolução CONAMA 237, de 97. Mas a problemática deste PL é a seguinte: possibilidade que dá de permitir que as empresas emitam, as empresas que vão fazer grandes empreendimentos, né, dentro dos que vão degradar ali, permitam que essas empresas emitam suas licenças por autodeclaração. Isso significa que elas vão declarar elas mesmas, sem análise prévia do governo ambiental sobre o tipo de empreendimento e o grau, o nível de impacto. Gente, não, né? Não. De novo, é pegar
toda a vida de todos os servidores que contribuíram, de todos os biólogos e das áreas ambientais e jogar no lixo o diploma dessa galera e a vida dessa galera. Como assim uma empresa que vai depredar e fazer um impacto negativo, por mais que tenha um impacto social positivo, mas o impacto ambiental negativo, vai autodeclarar. Ah, meu impacto é 1, mas que na verdade você vai ver o impacto é 5, pelo amor de já, né? Então, gente, vamos fazer um fechamento que daqui a pouco tá acabando. Mas eu ainda vou falar mais uma coisa. O que a gente pode perceber com tudo isso que eu falei até aqui? Será que o Brasil pode ser visto realmente como um país do futuro, que preserva sua maior riqueza, está apto a receber a COP climática 30 em Belém? Ano que vem? Vai ser ano que vem? Vai. O que você acha? Não. Respondam nos comentários se você concorda com o Vitor, porque já sabe a minha resposta, né, gente? Então, o que a gente pode fazer? Pressão, pressão, pressão. Tá? Dúvidas? Deixa nos comentários que eu vou responder depois. Ou me manda lá no Instagram. Tem dúvida aí? Não, nenhuma. Tudo certo. E eu acredito que, como sempre, né, o Brasil fala que tem um jeitinho brasileiro e quando chegar essa data aí no próximo ano, vai existir uma lei aí que eles vão criar do dia pra noite pra ter esse negócio aqui e fazer todo aquele papel bonitão pra sair na rede social e ficar por isso mesmo. E esquecer tudo isso que tá rolando. Uhum. Porque tudo isso que eu falei estava em discussão no plenário da Câmara e do Senado, esses PLs, enquanto estava o Pega pra Capar pro Rio Grande do Sul. Viu? É isso que a gente está falando. É sobre isso. Então, assim, todo o foco estava lá. Aí, enquanto isso, vamos fazer aqui por debaixo dos panos, porque é legal? Vamos botar essas coisas aqui para piorar o ambiente, porque quase não tá ruim, né? Então, vamos piorar mais, porque é bom. Mas, gente, vou falar um negócio quentinho no coração de vocês. Esse podcast sempre vai ter um Você Sabia? Seja meu ou seja dos convidados. Então, eu vou trazer um Você Sabia para alegrar seu coração, pra gente... Vocês não acharem que eu só falo coisa ruim. Eu falo coisa divertida também. Apocalipse do quê? É só dama do apocalipse. Ó, cientista do apocalipse. Vamos lá. Dama do apocalipse é mais chique. Lógico que eu vou falar de libélula. Se você já me conhece, sabe que eu fiz coisa de libélula. O logo deste podcast é uma libélulinha, que inclusive é muito parecida com a que eu estudei. Se você não conhece a minha história com libélulas, vai lá no meu Instagram, @caroltbernardo, que tem 3 rios, parte 1, 2, 3, falando sobre as libélulas. Então, eu vou trazer uma coisa que tem certeza que você já viu isso. Você já viu libélulas, também são conhecidos como lavadeira, lava-bunda, bate-bunda e várias outras, pairando, voando em cima de carros, principalmente carros das cores prata, preto e branco? Isso aí eu nunca... No sol, assim, quando tá um sol de rachar, assim, meio-dia, 2 horas, assim, na muleira. É porque eu vejo, porque o meu olhar é treinado para identificar libelo. Eu vejo longe. Ah, libelo passando. Todo mundo, aonde? Cadê? Eu falo, Não, já passou. A partir de hoje eu vou prestar atenção nisso. Presta atenção, porque se você já andou por um estacionamento, já viu libelo linhas, tem um carro aqui, libelos estão aqui, às vezes, fazendo assim, ó, com a bundinha. O que ela tá fazendo ali? Ela tá botando os ovos, gente. Por quê? Porque ela tá achando que tá botando ovos em poça d'água, gente, bichinha. Por quê, Carol? Porque elas têm receptores de UV, ultravioleta, nos grandes olhos e diversos olhinhos delas. E aí, o que acontece? As poças d'água emitem uma radiação difusa, significa que é muito doido, assim. Para que as libélulas identifiquem que aquilo ali é uma pocinha d'água, elas podem botar os ovos ou ficar ali de boa. Os carros, principalmente da cor preta, mas alguns da cor branca e da cor prata, camuflam, imitam essa difusão de raios UV. A gente não enxerga, tá? A gente não enxerga o UV, mas eles enxergam, esses animaizinhos enxergam. Então ela acha que está botando os ovinhos aonde, gente? Na água. Mas não tá. Aí o que acontece? Elas perdem esses ovinhos, porque os ovinhos não sobrevivem, porque fica torrando no sol, e as tinturas dos carros ficam corroídas com o tempo. Adoro, brincadeira. Mas então, é isso. Então, toda vez que você vê agora uma libelulinha em cima de um carro pairando ali, fazendo assim, ó, você vai saber que ela tá botando os ovinhos. Aí você fica com dor. Você fala, ô, libelulinha, sai daí, vai para uma água. Isso não é água. Eu falo toda vez. O povo deve me achar louco, né? Mas tudo bem. Você sabia disso ou não sabia?
Conta nos comentários, deixa para mim. E também, se você quer mais algum Você Sabia, se algum tema, né, te interessa. Dentro da biologia e dos ambientais, tá, gente? Não vai falar de planeta, de ET, porque eu não sei disso, não. Viu? Então, eu também vou colocar enquetes no Instagram. Então, já segue a gente, Ambienta, Rádio Federal, tudo junto, no Instagram, para vocês falarem sobre isso. Estamos acabando. E neste momento final, eu quero divulgar algumas coisas que eu gosto, que eu faço parte, que eu já trabalhei e que eu acompanho. Que são organizações sociais e trabalhos que eu trabalho, por exemplo, como consultora gratuita, né? Hoje, gente, vai ter... Posso? São 3 coisinhas. Pode ficar à vontade. E Pre- vai ser 4, porque tem uma pergunta aqui no chat aqui para você responder. Vai ser 4. Então, eu vou fazer lá a divulgação, a gente vai para a pergunta e vamos fazer o encerramento. Hoje, gente, vai ter o PET, terceiro Arraiá PET Solidário. Esse Arraiá PET Solidário é no Noroeste, das 16 às 23 horas. E lá você vai ver várias organizações que pegam pets e que adotam pet. Adotam não, né? Que resgata pet, seja qualquer bicho, né? Às vezes temos que até resgatam cavalos e tal, presos, assim, mas normalmente gatos e cães tratam tudo bonitinho e botam para adoção. Então, assim, eles precisam de muita ajuda porque não tem financiamento para esses projetos no governo, enfim. Então, eles precisam de muita ajuda de nós, particulares. Então, para arrecadar dinheiro para essa galera, hoje, gente, Arraial, festa junina, vamos lá comer, vai ter pamonha, vai ter canjica, vai ter tudo de bom. Das 16 às 23 horas, hoje, dia 8, no Noroeste, Arraiá Pet Solidário. E se você for lá, vai para a Barraca do Milho, que é o pessoal do Adoce Uma Vida, Adoce Uma Vida, @Adoce Uma Vida no Instagram, já segue essa galera, que é uma galera que faz o trabalho que eu conheço, que é super maravilhoso, e elas estão sempre precisando de ajuda e divulgando também outras ONGs que precisam de ajuda e que fazem o resgate. Eu falo isso porque eu resgatei as minhas 2 e são meus grandes amores da vida, então super apoio. Sábado que vem, então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, sábado que vem, dia 15/6, a partir das 16 horas, no Cebinho, lá na 407 Norte, Bloco C, que fica ali perto da UNB, na Asa Norte, 407 Norte, vai ter o lançamento do livro. Vou ter que ler, porque eu esqueço. Aqui, ó. A Aventura da Hidrosfera, o Reino das Arqueobactérias. Você sabe o que é arqueobactérias? Não, então vai lá para você saber. Entendeu? Esse livro foi feito por quem? Pelo Nestábulo Ramos, o que fez, gente, essa coisa maravilhosa, que é a minha logo. E ele é um quadrinista, eu conheço ele há anos, eu auxilio ele há anos nos projetos, porque ele faz um trabalho maravilhoso de divulgação científica para o público infanto-juvenil. E quem faz a consultoria biológica e ambiental deles é quem? Eu. Então eu vou estar lá e é bem legal. Então vá se você quer que seus filhos cresçam com histórias legais da fauna local e com base científica. Sábado que vem, dia 15/6, a partir das 16 horas, no Cebinho, da 407 Norte. E eu também gostaria de divulgar um projeto social que é maravilhoso, que se chama Arte Consciência, @arte.com.ciência, tudo junto, tá? Também tá no Instagram, que são mulheres arteiras, voluntárias, arteiras que fazem arte. Crochê, pintura, origami, que trabalham com mulheres em estado de vulnerabilidade, que é uma casa lá de Sobradinho, junto com o Instituto Comunitário de Formação e Assistência Social no DF, os INCAS DF. Então, a gente tem essa parceria lá com eles, as meninas do Arte Consciência, e também com a Associação Parkinson Brasília, a APB, que inclusive vai ter festa junina no final do mês, depois eu divulgo para vocês, mas entra no Instagram, a gente está sempre precisando de material. Eu entrei agora, sou nova, então assim, eu faço crochê, tá, gente? Então, sou nova, tem algumas ideias que a gente vai desenvolver e eu acho maravilhoso porque eles integram ciência com arte e toda essa questão de trabalhar com a mão, com a vulnerabilidade, né, da assistência. Então, por favor, sigam lá, @arte.com.ciência no Instagram. Diga a pergunta. Vamos à pergunta. Eu vou colocar na televisão aí. Vamos colocar na televisão. Essa aqui, ó. Da Luciana Bernardo. Minha prima, gente. Isso é uma piada interna. É uma sacanagem. Não, mentira, não é não.
Lepidópteras estão sumindo. O que são lepidópteras? São as borboletas, gente. Lepidópteras é a ordem das borboletas, né? Assim como Odonata é a ordem, lá na sistemática, das libelos, lepidópteras são a ordem das borboletas. Elas estão sumindo? Provavelmente. Por que elas estão sumindo? Por causa da pressão, não só da agricultura, mas de outras pressões que fazem com que os ecossistemas acabam desaparecendo e tem um grande impacto negativo. Isso faz com que as plantas, florestas e até as ervas com flores desapareçam, porque os bichinhos, eles comem o quê? Principalmente néctar de flores. Então, se o ambiente, o hábitat deles está sendo degradado, a população de diversas borboletas, as populações, né, de diversas espécies de borboletas também estão entrando em declínio. Inclusive a monarca, que é uma lepidóptera, né, para a gente falar em termos científicos, que é uma borboleta conhecida, né, que migra, que é aquela linda, que é laranja com preto, não sei o que, todo mundo adora, inclusive eu tenho uma tatuada. Elas também estão desaparecendo um pouco, porque nesse processo migratório elas não estão conseguindo locais para descansar, locais para se alimentar, porque perde muita energia para a gente migrar. Então, insetos migram também, não são só aves e mamíferos, né? Então, insetos, libelos também migram, tem uma libelo que migra. Mas, assim, as borboletas, principalmente a monarca, está reduzindo em número de população. Por quê? Porque como os hábitats em que elas utilizam ao longo do processo de migração, está diminuindo, acaba que a população dela também está diminuindo. Então, sim, as lepidópteras estão reduzindo por causa dos impactos que nós estamos causando no meio ambiente. Não é lindo? Qual que é o impacto da borboleta diminuir, Carol? Então, de novo, lembra da questão da base que eu falei nos oceanos? Da mesma forma, elas também são base para alguém. Quem? Os pássaros, as aves. Então, é toda uma cadeia. Se a base está acabando, as flores estão acabando, quem come as flores, os néctares, como as abelhas, as borboletas, também diminuem. Elas diminuindo, logo em cima, quem que vai sumir depois? Aqui, ó. Então, é toda uma cadeia. Leva anos, mas a gente está acelerando esse processo. Pronto? É isso. Isso, gente. Muito obrigada a você, espectador, ouvinte, que está aqui, ou que vai ouvir, né, que esteve aqui, ou que vai ouvir ainda esse podcast, ou assistir esse episódio no YouTube. Muito obrigada. Este é o primeiro episódio do Ambienta, que é para mostrar um pouco o que vem por aí. Semana que vem é bem provável, ele não confirmou ainda, mas estou esperando a confirmação, que venha uma pessoa da academia, né, ou seja, um ser acadêmico falar sobre isso, porque eu sou da academia, então eu acabo trazendo da academia de primeiro. Mas depois vai vir de empresa, vai vir de escola, vai vir do fogo, vai vir, gente, uma galera, é uma cabeçada. Então acompanhe, deixe seu like, não deixe de seguir o nosso canal da Rádio Federal. Ativa o sininho, se inscreva, segue a gente no Ambienta Rádio Federal, tudo junto no Instagram, e também nos canais da Rádio Federal, @Rádio Federal ou @rádio_federal, também aí no Instagram. Contato, DMs, manda direct, gente, manda Pix, tô brincando, manda Pix também, se você quiser mandar Pix e quiser que eu divulgue seu evento, sua publicação, a gente pode fazer isso com um preço muito... Mas é sério, estamos abertos a conversas, a temas. Se você quiser que eu fale mais alguma coisa, que eu traga algum convidado, coloque, comente, me mande direct, que estamos super abertos. Um beijo para todos vocês, todos, todas e todos, e nos vemos no próximo sábado. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação. Obrigado você também. Um beijo e até.